Oi, eu sou a Gil e esse é o Azar Tropical. Eu acho que eu tenho sido bem palestrinha nos últimos vídeos e eu sei que tá cansativo pra todo mundo, assim, tá cansativo pra eu fazer e eu imagino que seja cansativo de assistir também. Não que os vídeos sejam cansativos, mas é que não são temáticas exatamente tranquilas da gente digerir e eu acho que tá todo mundo num período que tá um pouco cansado mesmo. E aí isso me motivou a fazer alguns vídeos um pouco mais tranquilos, às vezes falando de livros que eu gosto, ou às vezes falando de livros que eu acho que são importantes, ou falando mesmo da minha experiência, da minha formação, sendo um pouquinho mais egocentrada, coisas do gênero. Hoje eu até separei esse livro aqui pra gente conversar, mas eu acho que ele é meio pesado demais, então eu vou deixar pro vídeo pra semana que vem. E na verdade eu queria falar um pouquinho da minha experiência na universidade, assim. Muita gente me pergunta como é que foi fazer história, como é que foi pra faculdade, coisas assim, principalmente os meus alunos às vezes me perguntam. E aí eu separei algumas coisas pra falar sobre a faculdade de história especificamente. Então, principalmente essas ideias de que a faculdade de história ela não é sobre você saber todos os fatos que já aconteceram no mundo. Eu mesma, eu sei 3 acontecimentos de cabeça, que eu sei que o Império Romano caiu por volta do século V, eu sei que a ditadura militar começou no dia 1º de abril de 1964, porque existe todo um debate historiográfico dizendo se foi dia 31 de março ou se foi dia 1º de abril, e eu sei a data da Revolução Francesa, 1789. 1789? Sabe certinho também o Império Romano. Caiu por volta do século V. Sei certinho, pois é. Historiadores be like. E assim, tudo isso também é muito centrado na Europa, né? E coisas do gênero. Você vê que eu sei pouquíssimas datas sobre as coisas aqui que aconteceram no Brasil e das coisas que aconteceram na América Latina, né? Talvez isso seja, inclusive, um dos problemas da história que a gente estuda no ensino médio, né? Que ela é muito centrada mesmo nas coisas que são produzidas e feitas na Europa. Mas está mudando, né? Eu acho que está num processo de mudança e é um processo muito lento, mas eu sinto que ele está acontecendo. Eu espero que ele prossiga acontecendo. Outra coisa é que se você vai fazer história, você tem que gostar muito de ler. E não só ler, mas você tem que gostar de escrever também. E eu acho isso bom, porque eu acho que a escrita, ela é parte do seu aprendizado na história, ela é parte do que faz mesmo você existir enquanto historiador, sabe? Eu acho que o processo de escrever é parte do processo que te faz aprender e que te faz compreender as coisas. Então, tipo, eu gosto muito do fato da escrita ser algo muito presente no curso de história, mas às vezes também é um problema, porque a gente fica muito centrado, assim, nessa coisa da escrita e não pensa, assim, uma variedade de fontes ou em outras formas mesmo de explorar a história e a historiografia, né? Então, assim, às vezes a gente subjuga o formato do cinema, o formato das artes visuais, né, na nossa produção. Então, assim, às vezes a gente até considera essas coisas para serem usadas como fontes, então a fonte vai ser aquilo que vai servir pra gente analisar, para montar o nosso trabalho, né? Mas a gente não leva essas produções como formas de produção historiográfica. Então, dificilmente você vai ver um historiador fazendo um filme ou um historiador fazendo um poema. Não sei, eu acho que tem historiadores que fazem poemas, mas dificilmente vai ser como um trabalho historiográfico. Então, assim, eu acho que o curso de História é um curso que é muito enriquecedor, num nível, assim, muito pessoal, sabe? Que você vai aprender a pensar em outros estados, em outras formas de enxergar o desenvolvimento, em outras maneiras mesmo de enxergar o mundo como um todo, sabe? E eu acho que eu saí uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu entrei do curso de História, sabe? Eu acho que foi um curso transformador pra mim e que me fez uma pessoa muito mais empática, sensível e uma pessoa muito mais aberta a outros pontos de vista. Eu também acho que foi um curso que me fez ter uma visão mais crítica e eu acho que foi um curso que me fez gostar de aprender, sabe? Quando eu entrei no curso, vamos falar agora da minha experiência, quando eu entrei no curso eu não gostava. Assim, eu entrei muito confusa, eu não entendia o que era o curso de História, então eu passei a maior parte do tempo perdida mesmo. E eu demorei muito pra me encontrar no curso. Nos meus primeiros quase 3 anos de curso,
Eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia qual era a área que eu gostava mais, eu não entendia as áreas e eu não conseguia me ver fazendo outra coisa. Então pra mim foi muito difícil porque eu senti que eu tava presa no curso. Eu também passei mais de metade do curso extremamente deprimida e sem entender mesmo o que eu tava fazendo ali. Eu tive vários percalços assim com a minha questão de saúde mental mesmo, eu não conseguia estudar, eu não conseguia compreender os textos. Eu acho que tem a ver também com o que eu comia, eu acho que eu não comia bem, a minha memória desse período todo ela é muito estranha, ela é muito afetada, assim. Então, pra mim, o começo do curso foi muito conturbado. Eu demorei muito pra me encontrar dentro dele. E eu me encontrei quando eu tava fazendo uma matéria que era pra eu ter tido no terceiro semestre, mas eu fui ter no sexto semestre, porque eu era do noturno, e no noturno essa matéria ela é passada muito mais tarde, eu não sei porquê, porque ela é uma matéria essencial, que foi a matéria de teoria. Eu tive teoria com um professor que veio a ser o meu orientador do trabalho de conclusão de curso, que era um professor incrível, um professor super compreensivo, um professor que eu acho que realmente trabalha com essa coisa do afeto dentro da educação, sabe? Então, pra mim, foi realmente uma experiência transformadora ter teoria com esse professor. Apesar de que eu sinto que eu não aproveitei tanto porque eu ainda tava muito mal. Eu tava muito triste e eu não conseguia realmente, compreender os textos. Eu lia muito pouquíssimos dos textos. Então eu sinto que eu aproveitei pouco, sabe? Nesse mesmo semestre, eu tive outros professores que também foram muito compreensivos. Eu tinha laudo psiquiátrico na época, então eles foram super compreensivos. Conversei com eles, tive uma abertura para fazer trabalhos diferentes. E isso mudou um pouco a minha perspectiva sobre o que era estar na universidade naquele momento. Tive também um professor de Contemporânea 1, que eu acho que ele introduziu debates pelos quais eu tinha muito interesse. Então, esse professor também foi fantástico e ele me marca muito positivamente até hoje, apesar dele não trabalhar mais na Universidade de Brasília, que foi onde eu tive aula com ele. Ter tido essa abertura de fazer as coisas de maneira um pouco diferente me deixou muito motivada, assim, para permanecer no curso, sabe? Para tentar realmente fazer as coisas de um outro jeito, de uma maneira diferente. Não sei, mas realmente me motivou muito, sabe? E nos 4 semestres finais, eu formei em 5 anos, 10 semestres. Nos 4 semestres finais, eu corri muito atrás do prejuízo, assim, eu fiz as matérias da melhor maneira que eu pude, eu estudei muito, assim, e eu me sinto ainda, né, lesado por ter tido metade da graduação que eu fiz de uma forma que eu não gostaria. Mas eu acho que outra coisa que eu aprendi é que ninguém faz a graduação do jeito que queria ter feito. A gente faz do jeito que a gente consegue. E eu acho que eu tenho muito a agradecer, assim, ao curso de História, pelo tanto que eu aprendi e pela pessoa que eu sou hoje. E hoje em dia eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de estudar e que tem interesse. Eu passei a ler muito, sabe? E eu sou muito grata também a esses professores que transformaram a minha experiência dentro da universidade, né? E que me fizeram realmente ver o curso de História com outros olhos. Pra mim, isso foi essencial. A real é que o curso de História não é aquilo que a gente imagina, sabe? Eu entrei no curso de História e eu não sei o que eu achava, na verdade, mas eu não achava que ia ser o que foi, sabe? A gente, pelo menos na Universidade de Brasília, em que a gente tem uma formação bastante interdisciplinar, né? A gente tem um pouco de grade aberta e tal. Eu tive a oportunidade de estudar muito sobre teoria literária, sobre antropologia, sociologia, e todas essas áreas, elas complementam muito o fazer da história, né? Então, elas dão várias abordagens pra gente enxergar a história de várias formas diferentes, né? E a matéria que eu mais gosto hoje, né, que é Teoria da História, eu não entendia pra que ela servia e até hoje eu acho que é uma coisa meio que eu fico meio perdida, assim, não sei se simplesmente chegar e explicar. Mas a real é que a teoria da história é o que vai moldar a forma como você constrói o seu trabalho, é o que molda o seu olhar para aquela fonte. Então, eu acho que isso é super essencial. E é a minha área favorita hoje em dia, é a área que eu pretendo seguir, inclusive. Então, eu acho que se eu tenho algum conselho para você que quer cursar história, é que você vá querendo aprender. Que você vá realmente buscando novas experiências, novas perspectivas e que você vá aberto a tirar dúvida, perguntar, ler os textos, participar. Porque eu acho que todas essas coisas
vão te motivar a estar dentro do curso, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente meio que abre mão disso e só vai na onda do curso, sabe? E nem sempre isso vai ser bom. Porque eu acho que você vai perder as melhores etapas de estar ali construindo aquele conhecimento, sabe? Então, realmente, meu conselho é vá se você quer estudar, se você quer aprender, sabe? Tipo, coisas assim. Outra coisa que eu acho importante você considerar se você tá pensando em fazer o curso de História é ter em mente se você quer o bacharelado ou a licenciatura. O bacharelado é para quem quer ser pesquisador e coisas do gênero. Estava em tramitação a regulamentação da profissão de historiador, então ia ter que ter pesquisador de história em lugares relativos à história, mas essa lei foi negada, ela foi vetada, tá? Então eu não recomendo assim que você vá fazer bacharelado nesse momento agora. Se você tem vontade, desejo e gosta de dar aula, quer ser professor, eu recomendo que você pegue a licenciatura, então. Na licenciatura você vai ter as matérias de educação, você vai ter as matérias de pedagogia, voltadas mesmo para a construção do professor, daquela pessoa que quer dar aula. Eu fiz as matérias do bacharelado e as matérias da licenciatura, mas porque eu perdi o edital, eu acabei formando só em licenciatura, porque eu sou idiota. Mas é isso, né? E assim, eu acho que é importante ter em mente o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho para historiador não é o melhor que existe na face da Terra. Ai, lágrimas nos olhos. Eu odiava quando falavam pra mim que eu tinha que considerar o mercado de trabalho antes de escolher história, porque eu achava que eu ia ser tão boa, mas tão boa, que ninguém ia poder deixar de me contratar. Que as escolas iam, na verdade, disputar por mim, assim. Louca, né? Arrogante também, mas... Enfim... Eu acho que se é isso que você quer também, eu não acho que você deva se submeter a um curso que você odeia e a passar anos com algo que você simplesmente detesta porque você tá com medo do mercado de trabalho, sabe? Eu acho que, sei lá, o mercado de trabalho pra tudo hoje deve estar saturado. Se você puder, antes de entrar no curso, dá uma, sei lá, se familiariza um pouco com essas leituras mais básicas, tipo Mark Bloch ou Carlo Ginzburg. E dá uma olhada nos textos, tem várias coisas disponíveis na internet. Depois eu posso fazer um vídeo dando essas recomendações de coisas mais básicas que vale a pena olhar. Mas eu realmente acho que vale a pena você se familiarizar com essas leituras antes de você entrar no curso. Talvez ter certeza se é isso que você quer, o que você gosta de ler, sabe? Enfim, eu amo meu curso. Eu acho que meu curso foi a escolha certa pra mim. Depois de todos esses anos, eu realmente não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Mas ele definitivamente não foi nada do que eu esperava. Ele foi muito diferente e ele me transformou absurdamente. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu era quando eu entrei na faculdade, né? E eu gosto de ser uma pessoa completamente diferente. Eu acho que eu tô satisfeita com isso. E assim, eu acho que se eu puder dar um conselho pra você que tá me assistindo é que você não se cobre demais com relação ao seu aprendizado. É um conselho pra mim também. Mas às vezes eu tenho essa mentalidade de que aprender algo é feito uma corrida, sabe? Que você vai aprender mais rápido que todo mundo e você vai saber mais que todo mundo. Mas a real é que, tipo, aprendizado, conhecimento, isso não é uma corrida. Você não tem que chegar mais rápido que todo mundo. Você tem o seu ritmo, o seu processo. E isso é muito importante. É o que torna o conhecimento algo tão maravilhoso e tão plural. Eu acho que por hoje é isso. Até semana que vem.